Graça e paz, amados irmãos, queridos internautas. Hoje temos a grata satisfação de estarmos estudando um assunto bastante pertinente, que é: há três pessoas separadas na divindade? Certo? E ao nosso lado está o pastor Carlos Gualberto, amém? Que vai nos ajudar a tirar essas dúvidas. Em nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, pastor Carlos. A paz do Senhor Jesus, pastor Enoque. Para mim é uma satisfação imensa de estar aqui mais uma vez. Bora para esse tema, né, pastor? Mais um tema polêmico, mas à luz da Bíblia nós vamos estar degustando, lendo, e pela graça do nosso Senhor chegamos a um entendimento. Também quero cumprimentar os amados internautas na doce paz do Senhor Jesus. E siga-nos, acessem o canal, compartilhe esse vídeo, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando. Amém. Do outro lado da telinha está lá nosso irmão Gleito, nos ajudando do áudio, do vídeo, né? E muito obrigado, meu amado, pela ajuda, pelo carinho. Pois bem, pastor Carlos, nós sabemos que há um grande desafio, né, É verdade. pela frente, quando se trata desse assunto. Trindade. Três pessoas na divindade. Nós conhecemos, né, falamos sobre Pai, Filho e Espírito Santo. E nós, desde pequeno, quando nós ainda não éramos servos do Senhor, não estudávamos a Bíblia, o catolicismo nos ensinou que lá no céu tem três pessoas separadas. O que é Trindade? Trindade não é Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade são três pessoas distintas, separadas, né, uma das outras, né, uma da outra, melhor dizendo. Isso é Trindade, né? Então, nós queremos entender melhor, né, pela palavra expressa. Pastor, nós temos alguns versículos na Bíblia para nos ajudar? Temos, pastor. Vamos abordar este assunto e há vários versículos. E, como o senhor bem disse, né, as três pessoas separadas na divindade, né, isso leva, né, quando logo esse assunto é abordado, leva-se na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É que justamente o dicionário ele define essa palavra, três pessoas distintas, separadas. O que nos dá a entender, né, meu pastor, onde ficamos, né, abismado, pois a própria Trindade revela um mistério que não dá para se conhecer, para se entender, né? É o que define a Trindade. A Trindade é um mistério, difícil de se entender. Mas o nosso Deus, pastor, ele deixa bem claro que ele é um Deus único. Deus lá do início revela para a humanidade como um Deus verdadeiro. E fora dele não há Salvador. Então é por aí que nós vamos entrar, pastor. Nós vamos ler um pouquinho. E isso nós podemos dar o pontapé inicial no livro de Gênesis, capítulo 1 e verso de número 1. Amém. Amém? Amém. Queremos deixar bem claro que nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós cremos. O que nós não aceitamos, porque a Bíblia não nos dá margem para crer, é em Pai, Filho e Espírito Santo separados. Ou seja, três deuses. Né? Ou alguém fala, é triuno. Como assim, triuno? Não, a Bíblia diz que ele é único e vamos provar pela palavra. A Bíblia é que explica tudo, né, irmãos? A ideologia, ela é ideologia, são ideias, mas quem define é a Bíblia. Então vamos começar, pastor? Vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso de número 1, diz assim: no princípio criou Deus
os céus e a terra, pastor. E a terra. Já começa por aí, Isso. no singular. No singular. E o versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso. Quando fala Espírito se movia, muitos acham que é a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, mas não é uma pessoa. O que nós precisamos atentar é isso. O que é o Espírito? O Espírito é o poder de Deus e não uma terceira pessoa. Não. Nós vemos que o Senhor, nosso Deus, estava sozinho aí. Né? Sozinho, entre aspas. Né? Sozinho, entre aspas. Não com segunda pessoa nem terceira pessoa, mas ele está fazendo uso de todo o seu poder. Tem mais outro versículo, pastor? Tem, pastor. Aí o versículo 3, demonstra justamente isso que o pastor acaba de dizer. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A partir daí, do versículo 3, nós vemos que, então, aparece o verbo, a palavra. Surge o logos, como os teólogos gostam de falar, logos. Né? Então, logos é a palavra. Então, Deus usa o logos, a palavra. Não é a segunda pessoa, não tinha outra pessoa lá. Nosso Deus estava sozinho lá, rodeado de anjos, e aí ele diz, haja luz, e houve luz. Vamos continuar, meu pastor? Isso, pastor. E como o senhor diz, a palavra, aí nos remete lá no Evangelho de João, no capítulo 1 e verso 1 também, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí verso 2, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra. A palavra, que é o próprio Deus. Justamente. Que é o Pai. Então nós vemos que não há dois aí, e muito menos três. É um só. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Era Deus. Não era um segundo Deus. Não. É um só Deus. É o próprio Deus. Ok? Olha só. Voltando para Gênesis capítulo 1, pastor. Sim. Vê minha memória, uma palavra profética do próprio Deus. Verso 26. No versículo 26. Só pode ler vamos para nós, ler, vamos lá. Verso 26, inclusive é texto que, né, os trinitarianos, eles se apegam. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aí, pastor, façamos. Olha mais de uma pessoa aí. Pois é. Se não prestarmos atenção e meditarmos na palavra, a exegese fica errada. Então é preciso prestarmos atenção. O que Deus estava falando? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas a semelhança de quem? Sendo que Deus é Espírito. Deus estava falando do Cristo que viria, de um corpo que surgiria. Aleluia. Glória a Jesus. Há anos à frente, né? Que surgiria há muitos anos à frente. O Cristo, o corpo, o homem é feito à imagem desse Cristo. Somos, irmãos, a imagem de Deus através do Cristo. Porque Deus não tem imagem. Deus é Espírito. São João, capítulo 4, versículo 24. Né? Verdade. Que Deus é Espírito.
Vamos ler mais, pastor, a Diz. palavra? Aí, pastor, vem o verso de número 27. Retificando o que o 26 diz, mas tirando toda e qualquer dúvida, sombra de dúvida. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quem criou foi Deus. Quem criou foi Deus. Né? Através da palavra, que é o Logos. Isso aí. Que é o Logos, que é o Verbo. Aleluia. É simples. A Bíblia não tem complicação. Quem complica é os homens, é os filósofos, é os teólogos, né? Aqueles que maqueiam a palavra. O catolicismo tem razão em achar que há uma trindade, porque eles não têm conhecimento da palavra. O padre, o iniciante lá da Eucaristia, ele estuda filosofia. É um estudante, padre, ele estuda filosofia. Teologia, pouquíssima coisa. Mas o evangélico, o pastor evangélico, ele precisa entender, ele precisa estudar a palavra, né? E descobrir os mais ricos tesouros. Inclusive, crer que Jesus Cristo é o único Deus e a vida eterna é um tesouro inefável. É verdade. Amém? Mais um versículo, pastor? Sim, pastor, tem vários versículos, mas vamos abordar aqui uma outra linha, pastor, de raciocínio. Amém, vamos nessa. Né? Nós lemos esses versos do capítulo 1 de Gênesis e, claro, para nós não há dúvida alguma que Deus é um só. Deus mostra claramente e deixa que ele é único. Né? E é interessante que nós, ao ver o Senhor criar a nação de Israel, ele dá uma determinação em Deuteronômio 6,4, que nos diz que o Senhor declarando, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Então vamos lá, pastor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 4. Né? Uhum. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo de número 4. O Senhor deixa bem claro. Okay. Né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deixa bem claro. Já começa bem no mandamento, né? Justamente, pastor. Certo. Então, é Deus que dá a orientação para o povo. Aí, pastor, nós vemos no decorrer de lá, né, da nação de Israel, o Senhor levando o povo, conquistando o povo, e o Senhor priorizando Israel para ter o Senhor como seu único Deus, não para se contaminar com os outros deuses, como tinha, né, naquele tempo, naqueles períodos, tinha os filisteus, tinha os amorreus, tinha os moabitas. Então, lá, as suas crenças, seus costumes. Mas o Senhor tinha zelado Israel, para Israel olhar para o único Deus, né, como ele é na sua essência. Mas aí, pastor, nós vemos e pensamos naquele start assim na mente. Mas de onde vem essa trindade? Quando começou? Por que isso? Aí, muitos, quando abordam esse assunto, começam a dizer, os pais da igreja, que assim fizeram, né, nos seus concílios. Claro, isso já após, né, a morte de Jesus. Né? Diz que os pais da igreja, e abordam lá este assunto, abordam lá que esses nomes, que os pais da igreja, mas, primeiramente, quem foram os pais da igreja, pastor? Os verdadeiros pais da igreja, apóstolo Pedro, apóstolo João, apóstolo Tiago, apóstolo André, Bartolomeu, Filipe. Isso. Então, esses são os verdadeiros pais da igreja. De fato. Agora, que coisa. No ano 155 da nossa era, 155, depois que os apóstolos tinham morrido, Justino, ele iniciou essa ideologia de trindade. 155, certo? Ele já começou a falar, foi um dos primeiros Isso aí. a falar em trindade. Né? Depois veio Agostinho de Hipona, depois veio Tertuliano. Alexandre de Alexandria também. Esses homens vieram falando
sobre trindade. E foi criado vários concílios. Isso aí. Vários concílios para chegar a uma conclusão. Então, eu repito, e endosso o que o pastor acabou de afirmar. A igreja do Senhor, quem é os edificadores desta igreja são os apóstolos, e não Agostinho, Justino de Hipona, e John Knox, João Calvino. Misericórdia! Esses homens eram filósofos, alguns eram até padres. Pai da igreja? Que igreja? Pode ser da igreja católica, agora a igreja do Senhor Jesus, não. Tá certo, irmãos? Então, é preciso a gente prestar atenção nesses fatos também históricos. Então, você pode examinar no Google, né, o que aconteceu nos concílios de Trento, no concílio de Nicéia, né, e você vai entendendo melhor através das pesquisas. Vamos continuar, pastor? Vamos lá, pastor. E voltando lá ao nosso raciocínio, né, de lá do início, onde o nosso Deus é único, o profeta Isaías professa muito bem em suas palavras, pastor, dizendo que esse é o verdadeiro Deus, o único, né? Vamos ler Isaías capítulo de número 45 e o verso de número 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Graças a Deus. Que versículo lindo. Então, o próprio Deus, ele usa a própria palavra dele, o Logos, né? É o que Jesus Cristo disse. Antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Por quê? Porque ele estava desde o princípio com o Pai. Mas como pessoa, não. A dificuldade, pastor Carlos... Sim, pastor. Que as pessoas que creem em Trindade, em Deus Trino, é que eles imaginam que lá no céu tem um Deus sentado no meio, né, no trono, do lado do Pai tem um rapaz mais novo, que seria o Cristo, e do outro lado estaria o Espírito Santo sentado em outro trono. Não é assim que funciona. Não é assim que a Bíblia diz. Não. Jesus Cristo, ele é o próprio Pai. Eu e o Pai somos um. Ele e o Pai são um. A Bíblia que diz isso. São João capítulo 10, versículo 30. Isso aí. Né? A Bíblia diz que Jesus, ele foi gerado do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo de número 37. Então, o Cristo, o corpo, né, que é o Logos, ele foi criado do próprio Espírito Santo. Então, não há uma comprovação satisfatória bíblica, né, que há uma trindade. Não. É um único Deus se revelando como homem. Esse versículo 45 de Isaías, versículo 18, que o senhor acabou de ler para nós, pastor? Sim, pastor. É uma constatação como esse Deus é maravilhoso e como ele é único. E é interessante que nos Salmos de número 2, versículo 7, olha o que esse Deus fala, uma palavra profética. Olha o que ele fala. Pastor, você pode ler para nós, por favor? Vamos lá, está engatilhado, pastor. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Palavra profética. O Logos, ele nasceria no futuro. Então, ele não estava em corpo lá no início do mundo. Não. Ele
Cristo estava no projeto de Deus, obviamente, mas não estava em pessoa palpável. Não estava. Né? Mas a palavra profética diz: tu és meu filho e hoje eu te gerei. E isso significa que o Cristo seria gerado. Eu gostaria de pedir ao pastor para ler para nós Lucas capítulo 1, né? Agora, meu pastor, Lucas capítulo de número 1. Versículo de número 35. Lucas 1, 35. E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que lhe há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. Aleluia. Então, lá no Velho Testamento, Deus, ele não tinha um filho ainda. Não, ele não tinha um filho. Só promessas, só profecias, que ele teria um filho. E esse filho veio. O filho veio. O Cristo. O Cristo, ele é o Filho de Deus, o Cordeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Aí, a partir do nascimento de Cristo, que foi obra e graça do Espírito Santo, então Deus tem um filho. E aí, a história que nós conhecemos. Ele é maravilhoso, conselheiro, ele é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Mas ele não é a segunda pessoa. Não. Esse Cristo, ele é a própria imagem do Deus invisível. Aleluia. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Podemos ler, pastor? Podemos. Vamos nessa. Vamos lá. E antes de nós lermos, pastor, o Evangelho de João 1,14 nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Sim. cheio de graça e de verdade. Aos Hebreus, capítulo 1, verso de número 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Aleluia. Se você quiser, se você tiver em mãos aí a versão, a tradução da King James, é muito mais claro, ou a NVI, tá certo? Mas nós temos João Ferreira de Almeida aqui também, e vai dar para a gente entender. E olha só que coisa linda. Pastor? Amém. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aleluia. Glória a Jesus. Então, o Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, ele se manifestou em carne para ser o Cordeiro. Quando nós ouvimos na palavra, lemos na palavra, João 3,16, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, isso não significa que o Cristo estava lá nas mansões celestiais, com o Pai, e ele veio depois de grande. Não, irmãos. Ele apareceu, ele nasceu por meio de Maria. Ele foi enviado por meio de uma mulher, nascido de mulher, que era o próprio Deus, obra e graça do Espírito Santo. Amém? E para nós finalizarmos, pastor, tem mais alguns versículos para nós? Até o segundo Colossenses, pastor, capítulo 2, Colossenses, verso de número capítulo 9, que, portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda, pastor. Toda. Isso responde à nossa enquete de hoje. Isso acontece a partir do momento que Jesus é assunto ao céu. Justamente.
Quando ele morre e ressuscita, fica para trás a matéria humana. Verdade. Fica para trás. Aos poucos, aquele corpo vai se adaptando ao corpo celestial. Ok? Aos poucos, nós vemos que uma das Marias, assim que Jesus ressuscitou, foi tocar nele e disse: olha, não me toqueis, porque ainda não fui glorificado. Ele disse isso. Então, com o tempo, com os 40 dias que ele ficou aqui na terra, o corpo dele foi se adaptando ao corpo celestial. Aleluia. Glória a Deus. E ele foi assunto ao céu de uma forma linda, maravilhosa. Envolto numa nuvem, depois de ter dado as últimas instruções aos discípulos, agora ele foi recebido acima na glória, conforme nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ele foi recebido acima da glória, confirmando Salmos de número 24, versículo 7. Pastor Carlos, por favor, lê para nós. Vamos ler, pastor? Vamos lá. Amém. Aleluia. Porque a palavra não nos deixa dúvida nem perdidos. Verdade. Né? Ela nos revela. Salmo de número 24 diz assim o verso de número 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Aleluia. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Não tem outro Rei da Glória a não ser o Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Deus que foi encarnado, que se encarnou. É verdade. Tomou forma de homem, mas agora está nos céus, e aquele corpo Cristo agora é glorificado, não é um corpo com sangue, não é um corpo sofredor, não. Está glorificado. E diz a palavra que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, conforme o pastor Carlos leu agora mesmo para nós. Justamente. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. 9. Isso aí. Nele, né, pastor? Não é nele, é nele. Nele, numa pessoa. Em Jesus. Em Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Pastor, se for possível, se dá uma lida para nós aí, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 20, pastor, só para a gente fechar. Amém. Primeira epístola de João 5, 20. Aleluia. Diz assim a palavra: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Aleluia. É o Pai, Ele é Filho e é o Espírito. Aleluia. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu queria ouvir o pastor dar suas últimas considerações, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade. Lembramos, irmãos, que nós cremos, né, em Deus, no seu Filho e no Espírito Santo. Sim, cremos. Mas não cremos como pessoas separadas, pessoas distintas, né, um Deus trino. Não, cremos sim em Deus na criação, Filho na redenção e o Espírito Santo na consolação. Se cremos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não em três deuses, porque o nosso Deus é único, ele não divide a sua glória a ninguém, ele é soberano. Então é isso que nós cremos. Então que esse estudo possa lhe servir de norte para a sua vida, para o seu elevo espiritual. Examine as palavras. Siga-nos, deixe o seu comentário aí nesse vídeo,
queremos estar abordando suas dúvidas. Mande para nós. Deus abençoe, te dê uma ótima reflexão. Amém. Queridos internautas, amados irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado pela sua atenção, tá bom? Que Deus em Cristo continua cooperando conosco através da sua palavra, segundo a sua vontade. Que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.